Hoje a gente tenta fechar um quebra-cabeças. Parece que as coisas estão meio soltas, mas se você olhar agora, você vai ver que tem uma lógica, né? Que as coisas têm uma certa lógica, né? As lições. Hoje é um resumão do que a gente aprendeu aí nesses 3 meses. Então já passamos 3 meses aqui de estudos e foram 15 aulas, né? Até agora. 15 aulas já, bastante, né? E aqui nessa folha, nós temos aí o resumo de cada aula, com os principais tópicos. Não tem tudo, mas você tem a data aí. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá na mensagem gravada e pode ouvir novamente. Sobrou uma? Tá. Na prática, o que acontece? Nós temos aí, vamos avançar aqui. A base, né? A base é a igreja e os seus membros. Então nós temos aí 4 lições que falam dessa base da igreja e dos seus membros. 2 delas, somente os líderes participaram, lá em 18 de julho e 25 de julho. Mas está disponível a mensagem na internet para ouvir. Então, o que acontece? Nós trouxemos aqui que a igreja, ela precisa funcionar como base da sociedade. Nós precisamos entender que nós somos a igreja do Senhor, e através do nosso papel na sociedade como igreja, a gente opera transformações na sociedade. Então essa é a primeira lição. Eu sou a igreja. Acho que vai ficar piscando aí porque está com um defeitinho ali, mas podem olhar para mim, né? Oi? Não, tá aí, tá lá já, tá certinho. É isso aí mesmo. Não, aqui não coloquei aí o slide. Que é esse aqui, ó. Olha lá, eu sou a igreja, né? O primeiro. Então, o primeiro tópico. O que a igreja é? Né? Vocês não tiram atenção não nesse pisca-pisca aí, tá? Pode olhar só para mim aqui. As palavras-chave, né, que nós trouxemos naquele dia, tá aí, ó. Unidade, paciência, humildade, tolerância, preparo, compromisso, visão. Então eu não vou pregar tudo de novo, mas eu quero dizer, com a visão nessas palavras, né, a igreja realmente é saudável. Ela realmente faz o seu papel na sociedade. E qual é a consequência disso? O reino de Deus vem e se estabelece. Se você prestar atenção, como é importante o estabelecimento do reino de Deus, você vai ver que quando Jesus ensina a orar, ele fala o quê? Venha teu reino. Então, na oração, modelo de Jesus, ele coloca como: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E toda vez que Jesus mandava eles pregarem, ele dizia: digam, é chegado a vós o reino de Deus. E como que o reino de Deus chega na Terra, no planeta Terra? Através da igreja. Jesus estabeleceu a sua igreja na Terra para que isso aconteça. Oi? Senão vocês não conseguem. Pode acender. O slide de hoje é o de menos, tá? O mais importante Então, o que acontece? Aí nós falamos nessa primeira lição onde nós estamos, como é que está a estrutura da igreja, quantas pessoas tem, quantas células tem, e falamos a respeito de qual caminho que a gente tem buscado em Deus para alcançar o estabelecimento do reino de Deus, né? A gente quer chegar aonde? Em pessoas consolidadas. Como que a gente entende? Através do discipulado, através da orientação pessoal, 1 a 1. É o nosso objetivo que isso seja alcançável. Por quê? Porque pessoas consolidadas vão para o céu. Então nós não temos nenhum objetivo aqui de encher CNPJ, de encher cadeira. Nós queremos pessoas que realmente estão firmes e que vão para o céu, porque isso é o que importa. Aí foi feito a obra de Deus mesmo, o reino de Deus foi estabelecido. Então nunca subiu no coração do presbitério dessa casa encher por encher, para ter mais condições. Nós não fazemos questão, nós queremos pessoas consolidadas que vão para o céu. Então esse é o nosso alvo, por isso a importância dessas palavras-chave: unidade, paciência, humildade, tolerância, preparo, compromisso, visão.
para que a igreja cresça de forma consistente, né, de pessoas que vão para o céu. E falamos que nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas, vamos ao trabalho e principalmente faremos com humildade e sem correria. Então a gente não quer sair atropelando porque tem que crescer, porque tem que fazer, porque o modelo cresce, porque não adianta, irmãos, se a gente correr, a gente vai deixar um monte de gente para trás e vai colocar a gente despreparada também na função. Então a gente tem que ter paciência, que é uma das palavras-chave, para que as pessoas estejam prontas e com humildade, sem falar mal de passado, nem de criticar futuro, nem nada. A gente precisa ter humildade e entender que o Senhor tem um chamado para essa comunidade aqui. Nós temos um DNA, nós não vamos perder o nosso DNA. É um grande erro querer trocar tudo sempre. Não existe isso. Nós somos uma igreja diferente daquela igreja ali do lado, que tem pessoas que vão para o céu também, e daquela outra da esquina. Então cada igreja tem a sua característica. Então a gente não pode perder a nossa característica naquilo que é bom. Aquilo que é ruim a gente troca, né? Mas aquilo que é bom a gente mantém, né? E precisamos de crescimento pessoal. Então nós temos discipulado, célula e a grade de estudos, que são a estrutura que a gente tem para crescer, né? Falamos também como descobrir as áreas que eu sou mais forte, a importância, agora falando de você como igreja, você precisa discernir aonde que você pode ser mais útil, como você pode ser mais abençoador para o reino de Deus. Veja o dom que você tem, aquilo que você faz melhor, comece a fazer mais, se prepare mais para fazer aquilo. Então tem pessoas que são melhores para falar, tem pessoas que são melhores para trabalhar com as mãos, agir, né? Tem pessoas que são melhores para cuidar de criança, tem pessoas, cada um tem um dom. Então procure discernir aonde é o seu chamado e se prepare para isso, esteja pronto para o Senhor te usar. E aqui eu falei naquele dia sobre Juízes, que é com a força que você tem, porque o anjo fala para Gideão: vai nessa tua força, varão valoroso. Então é na força que você tem. Às vezes a gente fica esperando acontecer algo lá fora, algo sobrenatural, que vem de fora. Não, quando eu tiver tal condição, ou quando eu tiver tal dom, ou quando eu tiver tal condição na minha casa, ou quando eu tiver tal condição financeira, aí eu vou servir ao Senhor. Não. O que o Senhor fala para você é com a força que você tem. É o que você tem hoje, já é o suficiente. Porque quem vai fazer é Ele, é Deus. Amém? Então aí tem vários detalhes aí que você procura perceber através de você mesmo, através de pessoas que falam, te elogiam, né? E você vai detectando aonde você pode ser mais útil. E o principal, a chave de tudo é isso aqui, ó: escute a voz do Espírito Santo. Para que a igreja realmente estabeleça o reino de Deus na terra, precisa de pessoas que entendem o seu papel e que principalmente ouvem a voz do Espírito Santo. Esse é o maior desafio da igreja moderna, não sei se de todos os tempos, mas da igreja moderna com certeza, porque a gente escuta muitas vozes, você escuta a voz de tudo quanto é lado. A gente escuta diversas pregações, a gente escuta pessoas na rua falando o tempo todo, a gente escuta noticiários, a gente escuta colegas de trabalho, a gente escuta familiares. É muita informação que a gente tem. No passado as pessoas elas tinham muito menos informação do que tem hoje. Como eu falei naquele dia, um adolescente ele tem mais informação do que uma pessoa formada na universidade de 100 anos atrás. Um adolescente de hoje tem mais informação do que um universitário de 100 anos atrás. Não precisa 100 não, pode ser 50 anos atrás. É muita informação. Então a gente acaba ficando com o ouvido doente e não ouve bem o Espírito Santo. Então você precisa fazer isso, ouvir a voz do Espírito Santo, descobrir aquilo que você é melhor, ouvindo do Espírito Santo e executando, com certeza é garantia de sucesso. E aí, principalmente, né, eu perguntei, o que vocês acham, atitudes que te levam ao sucesso, atitudes práticas. Aí foi dito por vocês mesmos: disciplina, perseverança, compromisso, planejamento, atitude, metas, foco.
né? São palavras que vieram de vocês mesmos, são muito boas, inclusive, importantíssimas. Então, para que você tenha sucesso na área ministerial, não é diferente de uma área secular. Você tem que ter um preparo, você precisa de uma disciplina, de um estudo. A diferença é que no secular, não que você, no secular eu uso do Espírito Santo no secular, mas falando só de igreja. Na igreja, quem vai te direcionar é o Espírito Santo. Ele que vai te dar a força, vai te dar a energia para você fazer aquilo. Mas você tem que dar os passos. As atitudes são nossas, não são de Deus. Aquela oração, enquanto Deus não fizer tal coisa, Deus não vai fazer. O que Deus fala é, vai nessa tua força, varão valoroso. E aí você vai. Então, as atitudes, elas são nossas. O importante é estar ouvindo a voz do Espírito Santo. E, finalmente, hábitos saudáveis que te levam ao sucesso. É o tempo sozinho com Deus, uma vida familiar equilibrada. Porque que adianta, como diz a palavra, se eu não tiver cuidado dos meus, eu não posso cuidar do reino de Deus. Então, uma vida familiar equilibrada e o desenvolvimento das suas habilidades. Então, você precisa estudar, precisa ler mais, precisa se dedicar, né, para que aquilo te leve ao sucesso, tá bom? Terceira parte, falei também ainda como base, que nesse caminho de crescimento, então vamos lá, a igreja estabelece o reino de Deus, você se prepara para ser um vaso útil no reino de Deus, e nesse caminho tem um processo, onde você passa por diversas etapas, onde muitas coisas acontecem na sua vida. Existe um começo, existe um meio, existe um fim. Geralmente a gente fica muito feliz no começo e a gente pensa muito no fim. E a gente esquece que para chegar no fim, você vai passar por um deserto muitas vezes, como o povo de Israel passou ao sair do Egito. Eles aceitaram na hora o chamado de Moisés, de sair da escravidão. Para quê? Para entrar na terra prometida. Só que no processo houve murmuração, houve idolatria, houve prostituição, houve rebeldia, houve murmuração. E aí o que aconteceu? Eles ficaram pelo meio do caminho. Então não se esqueça de que não adianta você correr para chegar lá no fim. E esquecer que no meio do caminho, as atitudes de cada dia é que realmente vão determinar se você vai conseguir chegar lá no final. Amém, queridos? Então entenda o seu papel, entenda que nós temos que mostrar o caráter de Cristo. Se eu não cuidar do processo, eu vou criar pessoas deformadas nesse caminho. De repente você vai chegar no fim e vai até ser salvo. Você vai se arrepender, vai pedir perdão e vai ser salvo. Como aconteceu com o pior rei de Israel. Quem sabe qual foi o pior rei de Israel? Qual o nome dele? Pior rei de Israel, o nome dele? Não. Por causa dele foi destruído Israel. A gota d'água. Quem? Joaquim? Não, foi antes. Joaquim já pegou o negócio desandado já. Filho de Ezequias, vai ajudar um pouquinho. Filho de Ezequias, que nasceu depois que Ezequias pediu para não morrer. Manassés. O pior rei de Israel foi Manassés. Por causa dele, Israel foi dominada pelo inimigo. Vocês sabiam disso? Mas você sabia que ele se arrependeu no final da vida dele, foi para o céu? Foi. Mas que tristeza que ele deixou no caminho, nesse processo, porque ele não entendeu. Outro também foi o Acabe. O Acabe também se arrepende no final da vida dele. Agora outro que fez um processo maravilhoso, foi o melhor rei de Israel, na questão assim de organização. Quem foi? O melhor? Não foi Davi. Salomão, o melhor. Foi quando Israel teve o seu maior domínio. Israel não teve guerra nesse período. Foi super organizado o país, financeiramente cresceu, principalmente Salomão. Só que o que aconteceu? No final da vida dele foi para o inferno, porque se dobrou aos ídolos das suas mulheres. Então não se esqueça do processo. No meio do caminho a gente pode ficar
deixar muita coisa estragada no meio do caminho. Aí falamos a respeito de alinhar a visão, né, nesse processo, como é que a gente encara a igreja local, tomar muito cuidado com as obras da carne, porque tudo isso no processo vai fazendo você ficar destruído, degradado. Obra da carne, irmão, fofoca. No processo, destrói. Obra da carne, inveja. Obra da carne, orgulho. Obra da carne, soberba. Obra da carne, avareza. Tudo isso, todas as pessoas estão sujeitas a ter. Ira, gritaria, blasfêmias. Tudo isso que a palavra de Deus diz. Se nós não tomarmos cuidado com essas coisas, a gente se torna um crente que não falta na igreja, mas que carrega essas coisas até o fim. Isso vai fazer o quê? Vai destruindo no meio do caminho, vai impedindo que você forme uma pessoa saudável. Então, primeira coisa, por amor a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, eu preciso me esforçar para ser um exemplo dos fiéis, para que as pessoas olhem para mim e vejam algo a ser imitado. Então, não se esqueça do processo. A obra da carne vai lutar com você até o seu último dia de vida. Você vai ter essa batalha aí contínua da sua carne contra o seu espírito. Não tem sossego, porque a carne, ela sempre quer o seu prazer, ela sempre quer a sua satisfação. Então, no meio do processo, você precisa estar tomando cuidado com isso. Aí nós falamos também, fechando aqui, o quanto eu sou relevante, ou seja, eu realmente estou fazendo a diferença. A igreja do Senhor foi estabelecida na terra para mostrar as múltiplas formas, os múltiplos lados da sabedoria de Deus. É através da igreja que a igreja faz o seu papel, através da igreja que Deus faz o seu papel na sociedade, através da igreja estar entrando em lugares onde Satanás está dominando, está habitando. Então, lá no seu trabalho, a sua relevância é importante. Relevância, o quanto você faz a diferença, isso é ser relevante. Você é uma pessoa que faz a diferença ali na questão da sua batalha espiritual, num conselho que você dá, na honestidade que você demonstra, na oração que você faz pelos seus colegas. Então você realmente cumpre o seu chamado aonde você estiver. Então a igreja relevante é aquela que sai do quadradinho, que sai das quatro paredes, que faz algo acontecer lá fora, né? Se o meu serviço faz falta na sociedade, eu sou relevante. Está faltando professor crente, está faltando diretor crente, está faltando dono de empresa crente, está faltando político crente, está faltando presidente crente, está faltando prefeito crente, está fazendo falta. Nós precisamos de homens e de mulheres de Deus bem posicionados. É uma visão linda que a igreja Monte Sião tem, que eu gosto muito dessa visão, que eles entendem que os crentes precisam estar em todas as áreas da sociedade que exercem influência. São 7, né, Luciana? São 7 áreas. Você tem artes, né? Educação, não vou saber falar 7. Economia, política, ciências, família, igreja, já falou 7. Então, a igreja tem que estar atuante em todas essas áreas, porque lembra do Salmo 133, que fala que a unção vem sobre a cabeça, que desce para a barba, que escorre para as roupas. Então pensa só, se você tem alguém cheio do Espírito Santo como cabeça de qualquer uma dessas áreas, a unção está sobre essa pessoa, e essa unção desce e vai sobre as outras pessoas. Toda vez que Israel teve um rei abençoado, temente a Deus, Israel foi abençoada. Então é importante a igreja ser relevante. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós estivermos, né?
a relevância da igreja é diretamente ligada às pessoas que acompanham nas questões: resultados, comportamento, envolvimento e compromisso. Então, se a igreja ela busca resultado, ela tem um comportamento diferenciado, ela se envolve, tem compromisso, as coisas acontecem. E, finalmente, aqui não existe o dom de congregar. O tópico 4 termina aqui. Então, não existe o dom de congregar. Qual é o seu chamado? Meu chamado é membro de banco. Então, esse chamado não tem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Alguma coisa você vai ser mais útil do que ficar sentado no banco, comendo e comendo, Então, não existe esse dom. Precisamos ser relevantes na igreja do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Aí, na sequência, nós falamos sobre a igreja em ação, que é essa parte 2 aqui, o tópico 5. Falamos das 4 funções da igreja. Depois, mais para frente, eu falei de 5, Aqui foram 4, lá foram 5. Lá tem uma a mais, que é a adoração, que forma aquela sigla PACES, Proclamação, adoração, comunhão, diaconia e ensino. Ensino e serviço, aliás. Aqui nós demos ênfase, na igreja que trabalha. Na igreja o que a igreja precisa fazer? Porque até então está tudo muito teórico. Mas na prática, o que a igreja precisa exercer na terra? Ela precisa proclamar o evangelho, que é o querigma. Então isso faz o quê? Isso gera salvação. A igreja precisa ter comunhão. Isso gera o quê? Isso gera identidade. As pessoas passam a ser parecidas umas com as outras. Quando eu tenho comunhão, eu transfiro o meu DNA espiritual para as pessoas. Eu gero uma identidade. A igreja só é igreja, preste atenção nisso. A igreja só é igreja se houver unidade na comunhão. Se as pessoas estão juntas umas das outras. Senão isso não é a igreja. Em terceiro lugar, o serviço, a diaconia. Então é papel da igreja servir. E quando eu estou falando de diaconia, eu não estou falando do ministério que a pastora Cirlei coordena aqui na igreja. Eu estou falando de você ser um servo, aonde você estiver, servir as pessoas, servir a sua família, servir no seu trabalho, você ser realmente um diácono, no sentido da palavra, um escravo, um servo. O que isso faz? Isso gera fruto. Através do seu trabalho prático, isso gera um fruto. E por fim, o ensino. Então, eu não posso deixar de ensinar. A igreja ela tem que trazer orientação. E como falei já, em todo lugar. É interessante que no trabalho, sempre que tem uma dúvida meio capciosa, cabeluda, o pessoal pergunta para mim. Eles querem saber a minha opinião, Porque sempre eu procuro trazer uma palavra esclarecedora, não sou o dono da verdade, Só estou dizendo assim, é papel nosso gerar consolidação nas pessoas. Então, se a pessoa tem uma dúvida, o que a Bíblia diz a esse respeito? E aí você, conhecedor da Bíblia, você é uma pessoa que se preparou, você quer ser relevante, você vai ter sempre uma palavra bem temperada. Uma palavra que não é escandalosa. Às vezes acontece de você trazer uma palavra que é contrária ao pensamento da outra pessoa. Acontece muito isso. Só que depende muito de como você passa. Você está realmente passando um ensino para gerar consolidação, ou você está passando uma opinião pessoal. Então, o ensino sempre baseado na palavra do Senhor. Então, a igreja, ela proclama, comunga, serve e ensina. Essas são as 4 funções principais da igreja para fazer para as pessoas. Não tem adoração aqui, porque a adoração é diretamente a Deus, que tem no outro tópico lá. Passada essa fase, falamos então a base, da igreja, a igreja em ação, o que a igreja deve fazer, e aí nós começamos a trazer agora diretamente alguns cuidados a tomar, ainda um pouco ligado lá com o processo, nós precisamos entender que Deus, ele é prioridade máxima, Falamos alinhamentos necessários para evitar danos desnecessários. Então Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida.
Lembrar sempre que precisamos estar com o machado afiado, preparando-se, senão você morre no meio do caminho. Você não suporta. Se você dirige uma célula com 5 pessoas, se você parar de orar, você cai, porque você está lutando a luta de outras pessoas também. E é muito simples, basta você orar e colocar diante de Deus, que Deus cuida de você. Ele não vai deixar você desprovido de cuidado. Ele cuida, Ele é um Deus que cuida de nós. O que acontece é que a gente esquece e começa a entrar na roda viva do dia a dia, e aí leva uma vida natural. Só que o inimigo, ele não parou de trabalhar contra. O objetivo de Satanás é destruir a igreja. Então, se eu não estiver com o meu machado afiado, preparado para lutar, eu perco a guerra. Porque o que vai acontecer? Eu vou entrar na carne. Você vai ser mais carnal do que espiritual. E Satanás, ele luta bem na área da carne, porque ele é cheio de pecado. Ele caiu por obra da carne. Ele teve orgulho de si mesmo. E ele caiu por essa obra. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, maior que as estrelas de Deus. Então eu preciso estar preparando-me. Se eu não me alinhar esse pensamento, coloque isso como uma reta que você vai seguir na sua vida, que você precisa de tempo com Deus, que você precisa estar se preparando. É perigoso cair. E não se esqueça da família, da sua saúde, né? Não negligencie essas duas coisas. A família é importante nós cuidarmos dela, darmos prioridade. A sua agenda, ela tem que estar a família em primeiro lugar. Nós precisamos olhar para isso. E a sua saúde também. Não adianta nada, né? Você corre, né? Estuda, se prepara e tal. Quando você tem aí 40 anos de idade, você tem um infarto fulminante e morre. Então é preciso cuidar da sua saúde continuamente. Fazer discípulos e cuidar bem na célula, alegria em todo o tempo, mesmo nas lutas, e equipe, né? É importante nós formarmos uma equipe. Eu tenho esperança de que esses cursos Enraizando de quartas-feiras, vai sair daqui pessoas engajadas, com vontade, com desejo de fazer parte de um time. Amém? Amém. De pegar a bola e levar para o gol. Amém? Não ficar mais na arquibancada, ou vendo, né, o jogo correr. Essa é a minha esperança, que nós vamos formar equipes, vários times de futebol aqui, né, que vão pegar a bola do Evangelho e vão levar para o gol da salvação. Amém? Então, formar uma equipe. E isso começa em cada célula. Então, você que é líder de célula, forme lá na sua célula uma pequena equipe, e as equipes vão se juntando para formar a igreja do Senhor fortalecida. E falamos também no 7º aqui, Pérgamo, Adolf Hitler e Zeus. Qual a ligação? Parecia que era uma coisa que caiu do nada, mas não caiu do nada. Na verdade, assim, eu tenho alinhamentos necessários internos, que são essas coisas aqui do tópico 6, que você trabalha em você, que você faz coisas por você, mas não se esqueça que também existem os externos. Quais são os externos? O trono de Satanás estava lá em Pérgamo. Havia perseguição. A igreja, ela foi oprimida naquele lugar. Então, esteja atento ao que o diabo faz de fora para dentro também. Então, você se prepara de dentro para fora e fica de olho no que o inimigo está fazendo de fora para dentro. Então, essa é a principal finalidade dessa lição 7, Pérgamo. Aí nós entramos numa coisa prática do treinamento em si. O treinamento em si, ele tem aí 6 tópicos, né? Sendo 6 elementos, né? Chamado aí de elementos. Primeira coisa, o bom líder. Falamos sobre a questão da falta de liderança, por que será que nós não temos tantos líderes, né? O que oferecemos, que são as escolas,
a atitude necessária para que cada um seja líder. E o principal, né? Se eu sou um servo, eu não fico escolhendo o trabalho. Eu não fico escolhendo o que eu vou fazer ou não vou fazer. Eu vejo uma necessidade e busco preencher aquela necessidade. Parece contrário àquilo que eu falei agora mesmo, de procurar ver naquilo que eu sou melhor e me esforçar naquilo. Mas isso não impede uma coisa, não impede a outra. Você pode preencher a necessidade da igreja e preparar uma pessoa para que você, pelo menos uma pessoa, você discipule, prepare e coloque essa pessoa. De repente essa pessoa vai fazer aquele papel que você não é tão capacitado para fazer. Mas você já serviu, você já colocou diante de Deus uma pessoa para fazer aquele serviço. Então ser servo é isso, é você não escolher tarefa, é você deixar o Espírito Santo te orientar e você fazer aquela tarefa, amém? Aí falamos sobre a preparação, né? O bom líder prepara a célula para visitar, oferece alimento e soluções, não empresta dinheiro, cuida, conhece, procura, alimenta, protege as ovelhas. Então a importância de nós estarmos atentos ao que já está acontecendo ali na sua célula. A importância do cuidado com as pessoas. Tem lobo que vem para destruir. Então o líder precisa estar de olho. Uma ovelha mais madura precisa estar de olho. De repente alguém está aconselhando ali alguém de forma destrutiva. Acontece isso. Então esteja aí cuidando das ovelhas. Se prepare para fazer visitas. Tenha alimento espiritual para oferecer. As pessoas vão na célula muitas vezes vazias, secas. E às vezes uma palavra que você fala, você muda a história de uma pessoa, porque você se preparou antes, você buscou. E eu não estou falando aqui de estudo bíblico profundo, estou falando de sensibilidade do Espírito, irmãos. A coisa mais maravilhosa no trabalho de células é isso. Você não tem que ser um teólogo, você não tem que ser um super pregador, você só tem que ter duas coisas: amor às almas e servidão, ser servo. Se você, olhando aqui para o próximo, né, claro, Deus acima de todas as coisas e o próximo, você tendo amor às pessoas, você vai conseguir desempenhar o seu papel lá. Então é isso que nós precisamos, amém? E os requisitos, não pode deixar de ter. Um líder precisa ter uma vida espiritual exemplar. Ele precisa ter uma vida familiar sólida. Ele precisa ser discípulo. Ele tem que ser frequente às reuniões. Ele tem uma conduta clara. Ninguém tem dúvida da honestidade, da idoneidade daquela pessoa. É clara a vida dele, não tem nada escondido. É um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, que busca ser cheio do Espírito Santo sempre. É um bom administrador. É uma testemunha fiel. Tem coração e atitude de pastor. E foi aprovado pela sua liderança. Alguém te envia para fazer aquilo. Você é o líder, basicamente, tendo essas poucas características, coisa pouca, você está prontinho, para... Agora eu ouso dizer, irmãos, eu vou um pouco além aqui. Mas isso é muito pesado. Sem medo de errar, todo cristão precisa disso. Todo cristão precisa de uma vida espiritual exemplar, não precisa? Ou isso é só para quem lidera? Não? Todo cristão não tem que ter uma vida familiar sólida? Em casa ele não tem que ser uma pessoa abençoada, Todo cristão não tem que ser um discípulo de Jesus? Tem que seguir os passos. Discípulo é isso, discípulo é que segue, que imita o mestre. Nós temos que ser imitadores do mestre. Não é esperado que todo cristão venha na igreja, venha na célula, participe das reuniões. Afinal a reunião existe. Não é para preencher a agenda para as pessoas não pecarem. Ela tem um propósito, Está vendo? Tudo é para cristão. Mas é claro que para um líder é inadmissível que ele não tenha essas coisas. Não sempre, precisa estar tudo 100%. Mas ele está no processo de crescimento. Ele está trabalhando essas coisas. Amém, querido? Amém. O que se espera do líder é o SET 7.
submissão, ensinável e tratável. Submisso, debaixo da mesma missão, debaixo da missão de outro. Então, como líder, nós precisamos entender que a missão não é sua. A missão é estabelecer o reino de Deus na terra. É a missão de Cristo. Nós estamos debaixo dessa missão. Qualquer coisa que foge disso, eu estou sendo insubmisso. Então, o líder precisa dessa submissão a Cristo, a palavra, aos seus pastores. Como a Bíblia diz, obedecei aos vossos pastores, porque eles têm que dar conta da sua alma. Eles cuidam de vocês. Então, o líder precisa ser submisso também aos pastores. Ensinável. Então, ele não pode ser o dono da verdade, de achar que ele sabe tudo, de que ele já sabe isso e não precisa mais aprender. Não, está sempre aprendendo algo novo. Eu fico impressionado com Jesus, o Todo-Poderoso na terra como homem, ficou maravilhado com a fé do centurião. Jesus ali, homem, aprendeu algo. Ele falou assim: eu nunca vi, nem em Israel, tanta fé. Ele foi ali impactado com aquilo. Então nós precisamos estar sempre assim, sensível a você aprender algo de uma criança, quando ela compartilha algo na célula. Sensível a você aprender algo novo no culto do domingo, quando o pastor aqui está trazendo uma palavra, ou num testemunho. Você precisa estar sensível a ser corrigido numa questão que você achava que era verdadeira, que você tinha convicção daquilo, mas aí alguém te traz uma visão bíblica daquela situação e você aceita aquilo. Você é ensinável e tratável. Tratável é assim: você errou, precisa ser corrigido. Você aceita o tratamento. O líder é esperado que ele seja tratável, que não é aquele que espana. Toda vez que tem qualquer coisa, ele já vira um bicho, porque está sendo corrigido. Então nós precisamos dessas características como liderança. E tem tantas coisas que foram faladas aí, que se eu for citar cada uma delas, a gente vai mais 3 meses aqui. No tópico 9, vencer seus medos. Toma cuidado com a grande paralisação do medo. O medo paralisa muitas pessoas. O fracasso. E geralmente o medo, você olha para 2 coisas. Você olha para o passado, que você fracassou, ou você olha para alguém que você se compara. E você fala: não vou chegar ali. E aí você tem medo de ficar por baixo, de não conseguir alcançar aquilo. Ou então você já fracassou no passado e você tem medo de fracassar. Meus irmãos, fracasso faz parte de todo aquele que é vitorioso. Nunca pense que todos que estão lá no topo não tropeçaram para chegar lá no topo. Fracasso faz parte. Então, confie no Senhor, vença seus medos e seja um facilitador. Nós não estamos chamando aqui mestres, doutores, nós estamos chamando pessoas disponíveis ao Espírito Santo para conduzir pessoas no caminho da salvação. Simples, não é algo tão profundo, Cuidado com a sua mente, o desânimo, a dúvida. É Cristo quem te capacita a fazer tudo isso. Aí, vamos avançando. Vocês podem ler aí, os tópicos em casa também, ler os versículos. Coisas que te impedem, de prosseguir. Ansiedade pela multiplicação, você acha que não vai conseguir multiplicar a célula, ou dificuldade financeira, está passando um momento financeiro difícil. Lute contra o medo, tenha a vida de cruz, creia que você não está só, seja fiel e seja frutífero. Esse foi o elemento 2. Vença os seus medos. Como aplicar a sabedoria na prática também é parte do treinamento de líderes. Não adianta, foi o que eu disse aquele dia, vir aqui, ouvir, ler, mas não buscar em Deus a prática disso. Precisa sair do campo teórico e virar prática, faz acontecer. O Espírito Santo vai te ajudar, você vai conseguir colocar em prática isso.
Alcançar perdidos é o nosso objetivo. Buscar, tem alguém que precisa ser alcançado por você. Olhe mais um pouco, preste mais atenção. O Senhor vai te mostrar. Isso tem que sair do campo teórico, do estudo, e precisamos praticar a grande comissão. Qual que é a grande comissão? Ide fazer discípulos. Não é fazer evangélicos. Evangélico tem muito, no Brasil cada vez tem mais evangélicos. São pessoas da religião evangélica. Nós estamos atrás de discípulos, que são pessoas que buscam imitar a Cristo. Então esteja disponível para você ser essa pessoa que leva as pessoas a te imitarem e essa pessoa ser um discípulo de Cristo. E aqui esse tópico aqui muito importante, o finalzinho aqui, é pais e mães espirituais. As pessoas estão sem cuidado espiritual. Um dos agravantes é a grandeza da nossa cidade, que as distâncias são maiores. Mas você pode ser um pai, uma mãe espiritual de alguém. Você pode cuidar de uma pessoa mais de perto. Se cada um de nós olhar com um pouquinho mais de atenção, você vai achar alguém que precisa de você. E ali você pode ser um suporte na vida daquela pessoa. De repente a pessoa, você acha que você não sabe orar. Só que aquela pessoa ora menos que você, não ora nada. E aí vocês dois você vai poder passar para ela algo que você já tem, que ela ainda não alcançou. E com isso, sabe o que vai acontecer? Você também vai crescendo. Quanto mais o pai e a mãe espiritual se dedica ao seu filho espiritual, nós estamos falando de paternidade mesmo. Discipulado é isso, é paternidade. Quanto mais se dedica, mais o pai e a mãe crescem, porque ele precisa se preparar para abençoar o seu filho. E o filho cresce também. Então precisamos muito colocar em prática esse quesito de pai e mãe espiritual. De novo, nós falamos dos medos, porque o medo parece que é uma coisa que permeia o tempo todo, né? Vencendo o bicho-papão, né? O bicho-papão. E aplique o PACES, né? Proclamação, adoração, comunhão, ensino e serviço. Então vença esse medo de liderar, entenda que não é a estrutura da igreja que realmente importa, isso é muito bom, a gente precisa disso tudo, mas o alvo, o objetivo são as pessoas, são as vidas. Então não é se a sua casa é a mais bonita, não é se a igreja é a mais bonita, não é se você tem um carro bom, o que importa realmente são levar as pessoas ao evangelho. Então vença esse medo. Falei aqui num tópico muito fundamental, que é as sementes da deslealdade. Então todos nós precisamos estar atentos, se nós não estamos semeando esse tipo de coisa na nossa vida. Tem que resolver rápido, sempre que você detectar isso aqui. Prestação de contas, é importante você dizer, se você não vai estar, por que não vai estar? Se você não quer, por que você não quer? Se a igreja tem uma visão, está seguindo numa direção, num caminho, nós precisamos prestar contas quando a gente não está andando naquele caminho. E eu falei aquele dia que nós não temos que cuidar da vida de ninguém. Nós não estamos aqui para cuidar da vida de ninguém. Mas é uma questão de respeito, né? De respeito à sua liderança, aos seus pastores, ao seu líder de célula, né? Você dizer, dar um retorno. Por quê? Você não está naquela posição que esperavam você. Você não vem domingo e tudo bem, não fala nada para ninguém. Precisa dar um retorno. Não vim porque fui viajar, tive um compromisso. Isso é prestação de contas. E também prestação de contas da sua vida. Questões assim, pessoais também. Por que não? Ora, quando a pessoa está com um problema, né, está desempregado, aí eu pede oração. Né? Aparece um endemoniado lá na casa. Esses dias o meu discipulador estava contando a história. Ligaram para ele de noite, né? Que o demônio estava tomando a casa lá e estava tudo complicado de ponta cabeça. Pastor, o que eu faço? Aí ele falou, você vai orar, você tem condições para orar, ora aí que Deus vai te usar. Aí ele, tá bom pastor, vou fazer. Aí desligou o telefone e não ligou mais, né? Passou, quando foi para 10 e pouco da noite, pastor, o que aconteceu lá? Deixa eu ligar, né? E aí, irmão, tudo bem? Ô, pastor, tá uma benção aqui, estamos aqui já comendo, já tá, demônio saiu, já tá tudo bem, né? E na hora de pedir ajuda, ligou o pastor, né? Mas na hora de dizer contar a benção, não contou.
né? Então, prestação de contas também, de como as coisas estão andando, para a gente andar sabendo como que estão as coisas, né? Coração entristecido, tome muito cuidado, né? Coisas que vêm e machucam o seu coração, isso tem que ser resolvido rápido. E é lá no seu tempo sozinho com Deus que você resolve isso. Rapidinho você resolve, já tira aquela tristeza do seu coração, e você vai perceber que na maioria das vezes, não tem nem que fazer reunião, nem que resolver nada. Você resolve ali nos pés do Senhor mesmo, está tudo resolvido. Amém? Cuidado com isso. Insatisfação, nada está bom, tudo está diferente do que você pensa. Então a insatisfação também é uma semente que vai gerar em você deslealdade no futuro. De alguma maneira haverá uma traição depois. E espírito crítico, né? Também a mesma coisa, né? Critica tudo, não aceita nada, também é uma semente de deslealdade. Então, para multiplicar saudável, precisa ter, e em fidelidade não pode haver essas 4 sementes, senão a gente multiplica a nossa vida, essas coisas nas vidas que nós trouxemos. Capacite os seus substitutos, né? Esteja atento a isso, dentro da sua célula, procure as pessoas, coloque elas para fazer funções, delegue mais, faça cada vez menos, ao ponto de, se você não for na célula líder, a célula vai funcionar sem você. Esse é o modelo ideal, que a célula funcione sem você. 12. Atitudes funcionais, aqui na parte de estratégia. Sair da mesmice, sabe? Procurar fazer alguma coisa diferente, buscar uma estratégia de Deus para avivar uma reunião de oração diferente, uma célula, um dia de comunhão diferente, não sei, alguma coisa, levar a célula para fazer uma visita, ir num orfanato, ir num asilo, ir num parque, sabe, fazer coisas com a célula para estar vivo, para a célula estar se movimentando também na sociedade. Seja sempre prático, né, nas reuniões, a reunião muito quadradinha, aquela reunião muito formal, aquela reunião chata, para falar a palavra certa, não pode acontecer. Tem que ser, a célula é um ambiente de fé, de alegria, um ambiente de adoração. Na célula tem que ter esse clima, não pode ser uma coisa formal, né? Culto também não tem que ser chato, mas o culto tem um pouco mais de formalidade, porque é um ambiente público, onde tem um monte de gente, então tem um pouco mais de formalidade. Mas é tão gostoso, não é? Quando o Espírito Santo vem e muda tudo. Aliás, faz tempo que não acontece, né, pastores? Precisamos orar mais. Então, a formalidade, ela ajuda a gente a ter uma coisa chamada muleta. Quando você tem a coisa formal, você sabe exatamente tudo o que vai acontecer, isso se torna uma muleta na nossa vida. Então, nós temos que tomar cuidado com essa muleta. Então, a célula tem que ser uma coisa dinâmica, né, gostosa. O líder de célula é um pastor de verdade. Conheça, visite, aconselhe, ore, elogie, corrija. Então, todos os papéis que o pastor tem que fazer. E não temos fracasso, novamente, né? Tem 3 lições que a gente fala sobre o medo do fracasso. Acho que o Espírito Santo estava querendo falar alguma coisa. E, por fim, o último tópico aqui, novamente, preste contas, né? Atitudes funcionais, ou seja, essas 2 últimas aqui são coisas práticas que a gente faz na célula, né? Atitudes funcionais, prestação de contas, nunca desista de ninguém. Aquela pessoa difícil, ela não quer ir mais, ela não quer mais saber, mas não desista, continue orando, continue se relacionando. Só se ela te bloquear no WhatsApp, que aí a mensagem não vai chegar. Mas se ela não te bloqueou no WhatsApp, continue falando com ela, se relacionando. Invista nisso, em relacionamentos. Relacionamento vem antes da pessoa se converter. Pode ver, Nicodemos, vamos lá, João 3, não precisa abrir não, João 3. Nicodemos chegou para Jesus e falou: mestre, bem sei que és mestre vindo de Deus, porque se não fosse, só sendo vindo de Deus que pode fazer essas coisas. Quer dizer, ele olhou primeiro para quem? Para Jesus, olhou para a pessoa de Jesus.
Então, as pessoas ao nosso redor, antes de olhar para a Bíblia, para a revelação, para a salvação, ela olha primeiro para nós. Então, a necessidade do quê? Da gente criar algum relacionamento para que ela venha até nós. Tá bom? Então, invista em relacionamentos. Estabeleça alvos, né? Toda a célula envolvida nesses alvos. O ano que vem nós vamos fazer muitas coisas novas, vocês vão ver, vai funcionar. Esse foi um ano bem difícil, irmãos, um ano de bastante reestruturações, né? Nós passamos aí uns baques bem grandes, mas graças a Deus estamos todos de pé, amém? Então é muito complicado também a gente sair construindo também assim, acelerado, quando a gente ainda está em fase de recuperação, né? Mas em 2019 eu creio, em nome de Jesus, nós vamos ter muitos alvos para cada célula, para cada vida, e a igreja vai ficar muito mais avivada, muito mais animada, eu creio, porque o que traz alegria para nós são as almas se convertendo aos pés da cruz. É isso que é vida de igreja. Senão a gente vira uma igreja morta, né? Uma igreja morna, que só vive de culto, de evento. Não é isso. O Senhor, Ele quer nos trazer alegria de ver as pessoas se arrependendo, pedindo perdão e vindo para o Senhor, amém? Então ano que vem, né, esteja em oração, ore junto conosco, se disponha, seja servo, ame as pessoas, porque você vai poder ser muito usado aqui nessa comunidade, todos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Até irmã Elza voltou aí, né, irmã Elza? Voltou aí. E Deus vai te usar também, viu, irmã? Muito, pode crer que Deus quer te usar poderosamente nessa terra. Você tem ainda muitos anos de vida pela frente ainda para abençoar muita gente, tá bom? Então, em nome de Jesus, é para todos nós aqui. Esse é um chamado para todos nós. Sabedoria, busque para resolver conflitos, a crítica saudável, a crítica destrutiva. Isso aqui ficou bastante vago, né? Quando eu falei lá do antagônico, né? Depois eu vou voltar nesse ponto aqui, tá? Com coisas mais práticas, porque a gente precisa saber como administrar isso. Às vezes a pessoa traz uma palavra na célula e você percebe que ela quer mesmo afrontar. Então ele é um antagônico, ele é contrário a você. E tem aquela pessoa que ela não quer afrontar. Tem duas coisas, ou ela tem uma opinião diferente da sua, não necessariamente está errado, então você tem que estar sensível a isso. Pode ser que quando aquilo que você trouxe não foi uma doutrina bíblica, foi uma opinião pessoal, e a pessoa tem uma outra opinião pessoal sobre aquilo. Então é onde você tem que ter sabedoria também, para não dizer que a pessoa está errada só porque é diferente da sua opinião. Então ela não está sendo antagônica, ela tem uma opinião diferente. E tem aquela questão da dúvida mesmo, ela não entendeu, é uma doutrina bíblica, e doutrina bíblica a gente não negocia. Então se a Bíblia diz é assim, acabou, não tem como, né, para agradar a gente falar diferente. Mas você está percebendo que a pessoa não está te desrespeitando, ela só não está entendendo. Tem algumas pessoas que, para ela conseguir colocar em prática, ela é sincera, ela quer compreender aquilo. Se ela não está entendendo, ela vai ter dificuldade de colocar aquilo em prática. E ela não sai dali sem entender. Então, nem sempre é o antagônico nessa questão. Então, toma cuidado para não matar também a pessoa. E sempre confrontar biblicamente com compaixão, né? Os passos de Mateus aqui é no caso de pecado. Então a pessoa pecou, você vai até ela e tenta resolver. Não resolveu, você leva uma testemunha. Ainda não é uma coisa formal, ainda é informal. E aí você traz o problema. Mesmo assim ela não se arrepende, aí você leva para a igreja. Aí se ela ainda assim não se arrepender, ela vai ser excluída do corpo de Cristo. Mas até chegar nesse passo público de exclusão, já tiveram 3 tentativas antes. Amém? Então, todos os vídeos estão lá no canal. Se você ativar lá o sininho, como todo mundo fala, você recebe a comunicação assim que for publicado lá. Essa semana eu fiz um teste, eu coloquei a última lição e não coloquei nos grupos, né, de líderes avisando. Acho que teve 9 visualizações só. Então, sabe, o pessoal não está com o sininho ativado lá, né? Mas os líderes de célula que estão ouvindo, que estão aqui,
Incentive o pessoal, né, todas as pessoas da célula a ouvirem, porque quem não está aqui, está na escola, ou está ali na escola de discípulos, precisa estar na mesma visão, porque eu creio que isso daqui é só a pontinha, né? Nós somos bem pouquinho em vista de tanta gente que tem na igreja, e eu creio que Deus quer envolver todos nesse chamado de formar líderes, vencedores para o reino de Deus, amém? Nas próximas aulas, na semana que vem não vai ter, aí as próximas 4 aulas nós vamos falar de coisas práticas para a gente aplicar no ano que vem. Já vamos nos preparando para o ano que vem e temos umas férias aí já marcadas aí de 13 de dezembro a 5 de fevereiro, tá bom? Que é uma escola, então a escola fecha, né? Amém? É isso aí. Queria ouvir vocês agora. Podem falar. Dúvidas, comentários.